Levítico capítulos 18 a 20. Um povo santo, como o Senhor é santo. Esta parte do livro de Levítico apresenta-nos, de um modo notável, a santidade pessoal, a pureza moral que o Senhor requeria daqueles que havia graciosamente posto em relação consigo mesmo e, ao mesmo tempo, apresenta-nos um quadro dos mais humilhantes das iniquidades de que a natureza humana é capaz. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui temos a base de todo o edifício de conduta moral que estes capítulos apresentam. Os atos dos israelitas deviam tomar o seu caráter do fato que o Senhor era o seu Deus. Eram chamados para se comportarem de uma maneira digna de uma posição tão elevada e santa. Era uma das prerrogativas de Deus estabelecer o caráter especial e a linha de conduta que convinham a um povo com o qual se havia dignado relacionar o seu nome. Daí a frequência da expressão: Eu sou o Senhor vosso, Deus, eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. O Senhor era o seu Deus, e ele era santo, portanto, eles eram chamados para serem santos. O seu nome estava relacionado com o seu caráter e a sua conduta. O que deve distinguir Israel dos egípcios e cananeus? Este é o verdadeiro princípio de santidade para o povo de Deus em todos os tempos. Devem reger-se e caracterizar-se pela revelação que o Senhor fez de si próprio. A sua conduta deve basear-se no que ele é, e não no que eles são por si mesmos. Isto anula inteiramente o princípio expresso por estas palavras: E levanta-te, eu sou mais santo do que tu. Princípio justamente repudiado por todo o espírito sensível. Não se trata de uma comparação de um indivíduo com outro, mas de uma simples linha de conduta que Deus espera daqueles que lhe pertencem. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Cana, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Os egípcios e os cananeus estavam todos submersos no mal. Como podiam os israelitas saber isto? Quem lhes disse? Que aconteceu para que eles estivessem bem? E todos os outros mar. Estas interrogações são interessantes e as respostas tão simples quanto as perguntas são interessantes. A palavra do Senhor era a regra pela qual deviam resolver-se todas as questões do bem e do mal, no parecer de todo membro do Israel de Deus. Não era, de modo nenhum, o juízo de um israelita em oposição ao juízo de um egípcio ou de um cananeu, mas era, acima de tudo, o juízo de Deus. O Egito podia ter as suas práticas e as suas opiniões, assim como Canaã podia ter as suas, mas Israel tinha de ter as opiniões e práticas estabelecidas na palavra de Deus. Fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos guardareis para andardes neles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Será proveitoso para o amigo se tiver um conceito claro, profundo e prático desta verdade. A palavra de Deus deve decidir toda a questão e governar as consciências. As suas decisões solenes devem ser recebidas sem apelo. Quando Deus fala, todo o coração se deve submeter. Os homens podem formar e sustentar opiniões, podem adotar e defender as suas práticas, mas um dos traços mais formosos do caráter do Israel de Deus é um profundo respeito e implícita sujeição a toda palavra que sai da boca do Senhor. A manifestação deste rasgo precioso pode expô-los talvez à acusação de dogmatismo, presunção e vaidade por parte daqueles que nunca ponderaram seriamente este assunto, mas, em boa verdade, nada se pode parecer menos como dogmatismo do que a simples sujeição à verdade clara de Deus, nada se parece menos com a presunção como o respeito pelo relato de inspiração, nada se parece menos com a vaidade que a submissão à autoridade divina das Sagradas Escrituras. É verdade que sempre haverá a necessidade de ter cuidado quanto à maneira como manifestamos a base das nossas convicções e da nossa conduta. Devemos mostrar que somos dirigidos, tanto quanto puder ser, não pelas nossas próprias opiniões, mas, sim, pela palavra de Deus. Existe o perigo de darmos importância a uma opinião meramente porque a temos adotado. Devemos ter o cuidado de evitar isso. O ego pode intrometer-se e mostrar a sua deformidade na defesa das nossas opiniões da mesma forma com que o faz em qualquer outra coisa,
porém devemos reprová-lo em todos os seus feitos e formas de reger-nos, em todas as coisas, pela expressão assim diz o Senhor. Por outra parte, não podemos esperar que todos estejam prontos a admitir a plena autoridade dos estatutos e juízos divinos. É na medida em que uma pessoa anda na integridade e energia da natureza divina que reconhece, aprecia e reverencia a palavra de Deus. Um egípcio ou um cananeu não teria sido capaz de compreender o sentido ou de apreciar o valor dos estatutos e juízos que deviam reger a conduta do povo circuncidado de Deus, porém isto não afetava, de modo algum, a questão da obediência de Israel. Tinham um parentesco legal com o Senhor, e esse parentesco tinha os seus privilégios característicos e responsabilidades distintas. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Esta devia ser a base da sua conduta. Deviam agir de uma maneira digna de aquele que se tinha tornado seu Deus e feito deles o seu povo. Não quer isto dizer que fossem em nada melhores que os outros povos. De modo nenhum. Os egípcios ou os cananeus podiam ter pensado que os israelitas se consideravam superiores recusando adotar os costumes de uma ou de outra nação. Mas, não, a razão da sua conduta peculiar e o tom da sua moralidade estavam nestas palavras: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Neste grande e praticamente importante fato, o Senhor punha diante do seu povo uma base sólida de conduta e um padrão de moralidade que era elevado e duradouro como o próprio trono eterno. Desde o momento em que entrava em relações com um povo, era preciso que a ética deste assumisse um caráter digno dele. Já não se tratava de uma questão do que eles eram, quer fossem si próprios quer em relação com outros, mas do que Deus era em comparação com todos. Isto estabelece uma diferença essencial. Fazer do ego princípio de ação ou padrão de ética é não só uma louca presunção como optar por uma escada descendente de ação. Se o ego for o meu objetivo, tenho fatalmente de descer mais e mais cada dia, mas, por outra parte, se eu puser o Senhor ante a minha vista, elevar-me-ei mais e mais, à medida que, pelo poder do Espírito Santo, crescer em conformidade com esse modelo perfeito que é apresentado aos olhos da fé nas páginas sagradas de inspiração. Terei então, indubitavelmente, de me prostrar no pó sob o sentimento de quão longe estou do modelo que me é apresentado, mas, então, nunca deverei contentar-me com um padrão menos elevado, nem tampouco estarei jamais satisfeito até que me torne conforme em todas as coisas aquele que foi o meu substituto na cruz e é o meu modelo na glória. O que o homem é capaz de praticar. Tendo dito bastante sobre o princípio essencial do capítulo que temos perante nós, e um princípio de importância indizível para os cristãos sob o ponto de vista prático, sinto que é desnecessário entrar em qualquer coisa que se parece com uma exposição em pormenor dos estatutos que falam por si mesmos e em termos muito claros. Quero apenas fazer notar que esses estatutos se colocam debaixo de dois pontos distintos, isto é, primeiro, aqueles que demonstram as iniquidades vergonhosas que o coração humano é capaz de maquinar e, segundo, aqueles que mostram a ternura delicada e o cuidado indulgente do Deus de Israel. Quanto ao primeiro ponto, é evidente que o Espírito de Deus nunca poderia decretar leis com o propósito de evitar males que não tivessem existência. Não se constrói uma represa onde não há inundação a temer ou combater. O Espírito não se ocupa de ideias abstratas, mas, sim, com realidades positivas. O homem é, com efeito, capaz de perpetrar cada um e todos os crimes vergonhosos referidos nesta parte fidelíssima do livro de Levítico. Se não fosse, por que havia de dizer-lhe que não o fizesse? Um tal código seria inteiramente impróprio para os anjos, visto eles serem incapazes de cometer os pecados referidos, mas convém ao homem, porque ele tem em sua natureza o germen desses pecados. Isto é profundamente humilhante. É uma nova declaração da verdade que o homem está em completa ruína. Desde o alto da cabeça à planta dos seus pés não existe tanto como um átomo de sanidade moral, quando é visto à luz da presença divina. O ente para quem o Senhor julgou necessário escrever os capítulos 18 a 20 de Levítico deve ser um pecador vil, porém esse ente é o homem, e o autor e o amigo destas linhas. Como é evidente, portanto, que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8 verso 8. Graças a Deus, o crente não está na carne, mas no Espírito.
foi separado inteiramente da sua posição na velha criação e introduzido na nova, na qual os pecados morais de que se fala nestes capítulos não podem existir. É verdade que tem a velha natureza, mas é seu privilégio considerá-la como uma coisa morta, e andar no poder permanente da nova natureza, em que todas as coisas são de Deus. Isto é liberdade cristã, em até mesmo liberdade de andar, em todos os sentidos, nesta bela criação onde não se pode encontrar nenhum traço de mal, em sagrada liberdade para andar em santidade e pureza perante Deus e os homens, liberdade para pisar os elevados caminhos de santidade pessoal sobre os quais os raios de luz da face divina se refletem em brilho vivo. Prezado amigo, isto é liberdade cristã. É liberdade, não para cometer pecado, mas para se apreciarem as doçuras celestiais de uma vida de verdadeira santidade e elevação moral. Apreciemos mais do que jamais o fizemos esta preciosa graça do céu, em liberdade cristã. A consideração para com o pobre e o estrangeiro. E agora uma palavra quanto à segunda classe de estatutos contidos nesta parte, a saber, aqueles que testificam de um modo tão comovente a ternura e solicitude de Deus. Pensemos nesta passagem, quando também cegardes a cega da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19 versos 9 e 10. Encontramos outra vez esta ordenação em capítulo 23. Porém ali vemo-la sob o ponto de vista da dispensação. Aqui contemplamo-la no seu aspecto moral, manifestando a graça preciosa do Deus de Israel, que pensa no pobre e o estrangeiro e quer que o seu povo pense deles do mesmo modo. Quando eram ceifadas as espigas douradas e os cachos maduros colhidos, devia pensar-se no pobre e no estrangeiro por ordem do Deus de Israel, porque o Senhor era o Deus de Israel. O segador e o vindimador não deviam deixar-se dominar por um espírito de avareza, que teria varrido os cantos do campo e limpado as varas da videira, mas antes por um espírito de generosidade e verdadeira benevolência, que deixaria uma espiga e um cacho de uvas para o pobre e o estrangeiro, para que eles pudessem também regozijar-se na bondade ilimitada de aquele cujos passos deixam fartura e em cuja mão aberta todos os filhos da necessidade podem confiadamente esperar. O livro de Ruth oferece-nos um excelente exemplo de alguém que atuava inteiramente sobre este benevolente estatuto. E disse-lhe Boaz, achega-te aqui, e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela, Ruth, se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. E, levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo, e até entre as gavelas deixai-a colher, e não lhe embaraceis. Deixai cair alguns punhados e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. Ruth 2 versos 14 a 16. Graça tocante e admirável. Bom é, na verdade, para os nossos corações egoístas estarem em contato com tais princípios e tais práticas. Nada pode exceder a excelente cortesia das palavras, deixai cair alguns punhados e deixai-os ficar, para que os colha. Evidentemente, era desejo deste nobre israelita que da estrangeira pudesse ter abundância e a tivesse também como fruto do seu trabalho de cega e não como ato de sua benevolência. E isto era a gentileza. Era pô-la em relação imediata como Deus de Israel e fazê-la depender de aquele que havia reconhecido inteiramente provido às necessidades do rebuscador. Boaz cumpria simplesmente essa graciosa ordenação da qual Ruth colhia os frutos. A mesma graça que havia dado a Boaz o campo dava a Ruth o resto das espigas. Eram ambos devedores à graça de Deus. Ela era o feliz objeto da bondade do Senhor. Ele o honrado administrador das graciosas instituições do Senhor. Tudo estava na ordem moral mais admirável. A criatura era abençoada e Deus glorificado. Quem não reconhecerá que é bom podermos respirar uma tal atmosfera? O justo salário do obreiro. Prestemos agora atenção a outra ordenação desta parte do livro de Levítico. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás, a paga do jornaleiro não ficará contigo até amanhã. Levítico 19 verso 13.
Que terna solicitude! O Altíssimo e Todo-Poderoso, que habita na eternidade, pode tomar conhecimento dos pensamentos e sentimentos que se levantam no coração de um pobre trabalhador. Conhece e tem em conta as suas expectativas quanto ao fruto do seu labor diário. Naturalmente, um obreiro espera o seu salário, conta com ele, o alimento da família depende dele. Ó, não o retenhais. Não mandeis o obreiro para sua casa com o coração oprimido para entristecer também o coração de sua mulher e família. Sem dúvida, deveis dar-lhe aquilo porque ele trabalhou, a que tem direito e em que está posto o seu coração. É marido, pai, e suportou o fardo e o calor do dia para que a mulher e os filhos não tenham que ir para a cama com fome. Não o deixeis desapontado. Dai-lhe o que se lhe deve. Assim o nosso Deus toma nota dos próprios suspiros do trabalhador, e prove as suas expectativas. Graça preciosa. Deferência terna, cuidadosa, tocante. A simples meditação de tais leis basta para nos lançar numa corrente de atenções. Poderia alguém ler estas passagens sem se sentir comovido? Poderia alguém lê-las e descuidadamente despedir um pobre trabalhador sem saber se ele e sua família tinham com que satisfazer os desejos da fome? Nada pode ser mais doloroso para um coração terno do que a falta de consideração afetuosa pelos pobres, tão vulgar entre os ricos. Estes podem sentar-se para tomar as refeições opíparas depois de terem despedido da sua porta algum pobre jornaleiro que havia ido pedir a justa recompensa do seu honesto trabalho. Não pensam na tristeza com que aquele homem regressa ao seio da família para lhe contar o seu desapontamento. Isto é terrível. É injurioso para Deus e todos aqueles que, de algum modo, participam do seu caráter. Se quisermos saber o que Deus pensa de uma tal conduta, não temos mais que prestar ouvidos a estes acentos de santa indignação, eis que o jornal dos trabalhadores, que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tiago 5 verso 4. O Senhor dos Exércitos ouve o clamor do jornaleiro afligido e desapontado. O seu terno amor manifesta-se nas instituições do seu governo moral, e ainda que o coração humano se não comova com a graça destas instituições, a conduta deve, ao menos, ser orientada pela sua justiça. Deus não consentirá que os direitos dos pobres sejam desumanamente postos de lado por aqueles que, endurecidos pela influência das riquezas e estando livres da preocupação de necessidades pessoais, são insensíveis aos apelos de compaixão e incapazes de simpatizar com aqueles que têm de passar os dias em trabalho exaustivo ou tormentos de pobreza. Os pobres são objeto especial da solicitude de Deus. Ocupa-se deles repetidas vezes nos estatutos da sua administração moral, e aqui é dito expressamente de aquele que cedo tomará as rédeas do governo, em glória, porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito e salvará a alma dos necessitados. Libertará a sua alma do engano e da violência, e precioso será o sangue aos olhos dele. Salmos 72 versos 12 a 14. Possamos nós tirar proveito com o estudo destas verdades preciosas e profundamente práticas. Que os nossos corações sejam impressionados e a nossa conduta influenciada por elas. Vivemos num mundo cruel, e existe muito egoísmo em nossos corações. Não nos comovemos com o pensamento da necessidade dos outros. Somos propensos a esquecer os pobres no meio da nossa abundância. Esquecemos frequentemente que as próprias pessoas cujo labor contribui para o nosso conforto pessoal vivem, talvez, na maior pobreza. Pensemos nestas coisas. Guardemo-nos de moer as faces do pobre. Isaías 3 verso 15. Se os judeus dos tempos antigos foram ensinados pelos estatutos e ordenações da economia mosaica a acolher os pobres com sentimentos afetuosos e a tratar os filhos do trabalho com afeto e benevolência, quanto mais a ética mais elevada e espiritual da dispensação do Evangelho deveria produzir no coração e na vida do cristão sentimentos de benevolência para com todas as formas de necessidade humana. É verdade que há instante necessidade de prudência e precauções, não seja o caso de tirarmos um homem da posição honrosa para a qual foi destinado e preparado, e isto é,
uma posição de dependência dos frutos preciosos e fragrantes de uma profissão honesta. Isto seria um grave erro em vez de um benefício. O exemplo de Boaz deveria servir de exemplo quanto a este assunto. Deixou que Ruth fosse respigar para o seu campo, e teve o cuidado de ver que o seu trabalho fosse produtivo. É um princípio seguro e muito simples. Deus quer que o homem trabalhe numa coisa ou noutra, e nós procedemos contra a sua vontade quando tiramos o nosso semelhante do lugar de dependência dos resultados de atividade paciente para o lugar de dependência da falsa benevolência. O primeiro gênero de vida é tão honrado e elevado como desprezível e imoral é o segundo. Não há pão de gosto tão agradável como aquele que é ganho nobremente, porém é preciso que os que ganham o seu pão ganhem bastante. Se um homem cuida e alimenta os seus cavalos, com quanto mais razão deverá fazer o mesmo com aquele que presta o trabalho das suas mãos desde segunda-feira de manhã até sábado à noite. Mas, dirá alguém, há dois lados desta questão. Certamente, e, sem dúvida, entre os pobres encontra-se muita coisa que esgota os sentimentos de benevolência e verdadeira simpatia. Há muitas coisas que tendem a endurecer o coração e cerrar a mão, porém uma coisa é certa, vale mais ser-se enganado em 99 casos por cento do que fechar as entranhas de compaixão a um só objeto digno dela. O nosso Pai Celestial faz com que o sol brilhe sobre os maus e os bons, e manda a chuva sobre os justos e os injustos. Os mesmos raios de sol que alegram o coração de algum consagrado servo de Cristo espraiaram-se também sobre o caminho de algum ímpio pecador, e o mesmo aguaceiro que cai sobre a lavoura de um verdadeiro crente enriquece também as leivas de algum infiel blasfemo. Eis o que deve ser o nosso modelo: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5 verso 48. É só contemplando o Senhor e andando na força da sua graça que podemos ir, dia a dia ao encontro de todas as formas possíveis de miséria humana com coração compassivo e mão aberta. É só bebendo nós próprios da fonte inexaurível do amor e bondade divinos que podemos continuar aliviando as necessidades dos nossos semelhantes sem fazermos caso das frequentes manifestações de depravação humana. As nossas tênues fontes depressa se esgotariam se não fossem mantidas em ligação ininterrupta com essa origem inesgotável. A atitude para com o surdo e o cego. O estatuto que a seguir se apresenta para nossa consideração exemplifica também, de modo tocante, o cuidado terno do Deus de Israel: não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas terás temor do teu Deus, eu sou o Senhor. Versículo 14. Aqui é posto um freio aos impulsos de impaciência que a natureza desorientada não deixaria de manifestar para com a enfermidade pessoal de surdez. Como compreendemos isto tão bem? O homem natural não gosta de repetir as suas palavras, como exige a enfermidade do surdo. O Senhor pensou nisto e proporcionou o remédio. E qual é este remédio? Terás temor do teu Deus. Quando a nossa paciência for posta à prova por uma pessoa surda, recordemos o Senhor, e esperemos dele graça para podermos dominar o nosso temperamento. A segunda parte deste estatuto revela um grau humilhante de maldade na natureza humana. A ideia de pôr uma pedra de tropeço no caminho do cego é praticamente a crueldade mais maliciosa que pode imaginar-se, e contudo o homem é capaz de o fazer. Se não o fosse, não seria admoestado contra isso. Sem dúvida, este, assim como muitos outros estatutos, presta-se a uma aplicação espiritual, mas isso não interfere em nada com o princípio exposto. O homem é capaz de pôr um tropeço no caminho de um dos seus semelhantes aflito de cegueira. Assim é o homem. Seguramente o Senhor sabia o que havia no homem quando escreveu os estatutos e juízos do livro de Levítico. Deixo agora o amigo entregue à meditação do final deste capítulo. Descobrirá como cada estatuto ensina uma lição dupla: lição sobre a tendência da natureza para o mal e também uma lição sobre o cuidado terno do Senhor.